Olha, sempre existiu na cultura esse espanto com relação ao que nós chamamos de mundo de hoje. Havia isso no despertar do século XX, havia isso antes. A partir do momento que as relações sociais e, sobretudo, as relações de produção só podem existir a partir do momento que elas se revolucionam, que dependem da autotransformação e dependem da aceleração do ritmo da transformação, nós sempre tivemos a sensação de que estamos num mundo em que tudo se esgotou, num mundo em que todos os vazios foram ocupados e que não pode mais haver novidade, que não pode... O outro lado dessa visão é aquela que tudo é novidade, nada mais é como antes, estamos vivendo uma transformação como nunca aconteceu antes, desde que Gutenberg inventou não sei o que lá, nunca houve uma coisa, e não é nem uma coisa nem outra, está cheio de notícia aí, cheio de notícia vazia, e algumas coisas são interessantes. Nós estamos gravando isso aqui no exato dia em que caiu a ministra-chefe da Casa Civil. Isso é uma notícia. Eu hoje, durante o almoço, estava falando com uma orientanda e falei, nossa, eu acho que a ministra-chefe da Casa Civil vai cair. E eu não tinha visto o jornal, não tinha visto a internet, porque eu tinha acordado num hotel, numa outra cidade, fui para o aeroporto, peguei um avião, não abri internet, a ministra já tinha caído, eu ia cair dali a meia hora. Isso é uma tremenda notícia. As pessoas estão se perguntando, mas o que houve? Por que ela não durou no governo, como outros ministros que enfrentaram? A notícia sempre revela um dado que muda a sua expectativa em relação a um acontecimento imediato, ao seu futuro imediato. E, nesse sentido, nós estamos cercados de notícias. É claro que há uma banalização da notícia, uma banalização da novidade. Todo mundo quer ser novo, todo mundo quer ser jovem, menos eu, porque ser jovem cansa muito. Mas, apesar dessa banalização, que também não é uma invenção do nosso tempo, essa banalização do novo, vamos dizer, está caindo de velha, mas nós estamos cercados de notícia. Ainda tem lugar para o jornalismo, ainda tem lugar para as pessoas conversarem, e talvez isso até contribua para diminuir um pouco o fetiche em torno da novidade, do novo. Vamos ver. Eu não sei o que é informar bem. Tem um cara, o Richard Saul Wurman, que inventou aqueles guias Access da costa leste americana, passou pela transição da cultura hippie para a cultura internética. Ele dizia que informação é tudo aquilo que reduz a incerteza. É um jeito de nós vermos a informação. Por exemplo, eu tinha uma informação que a palestra que eu vou dar hoje era no Sesc da Avenida Paulista, tá? Essa informação reduzia as incertezas com relação a que lugar eu deveria me dirigir. Mas chegando lá eu vi que tem uns tapumes na parede do Sesc da Vila Paulista, da Avenida Paulista. Não podia falar lá, eu fiquei procurando onde é que estava a entrada, se estava por aqui, se estava por ali. Aí eu liguei para o André. Foi para o André que eu liguei, ele falou, não, é no Sesc, é uma outra informação. Eu estava mergulhado em incertezas, eu pensava, o que vai acontecer? Essa informação reduziu a incerteza, vim para cá. Isso é um jeito de tratar o que é a informação. Temos várias experiências de incerteza ao longo do dia, mas há um nível superior de informação, que alguns dizem que é conhecimento, outros dizem que é saber. É justamente aquela que aumenta a incerteza que interessa. Aquela que incendeia a dúvida, aquela que te faz perguntar, querer saber. O mundo não era o que eu pensava. Isso é muito interessante, isso também é informação. Então, o que é? Eu estou falando uma coisa que nega a outra, você está entendendo? Eu falo que informação é o que reduz a incerteza, mas eu posso dizer que informação é o que amplia a incerteza. E uma afirmativa nega a outra. Aparentemente as duas se anulam, mas ambas são informação. A única maneira de entender o que é informação é pensando muito no público, no leitor, no interlocutor, naquele com quem você tenta se entender, se é que existe a possibilidade desse entendimento, quando acontece aquela sensação de que, pronto, resolveu o meu problema.
Então hoje, quando o André me falou, não, é o Sesc da Vila Mariana, ele resolveu o meu problema, me deu uma informação. E me informou bem. Eu estava mal informado, pensava que estava bem informado. E provavelmente, não porque não me deram uma informação, mas porque eu não tive paciência de ler a informação que estava no roteiro de onde eu sempre dou palestra naquele lugar, estava repetindo o meu trajeto indo para aquele lugar. Isso não é uma informação, porque eu não soube recebê-la. Então, eu um pouco sou responsável, como público, pela qualidade da informação que eu tenho, que eu recebo. O que é informar bem do ponto de vista do jornalismo? Há todos os cânones que continuam valendo, mesmo com Twitter, com o que nós quisermos. Os cânones dizem para os jornalistas tentarem enxergar lados diferentes de uma mesma questão, não se deixarem contaminar por interesses que têm uma expectativa comercial, política, religiosa naquele evento, garantirem um olhar independente que atenda o direito cidadão à informação. Há uma série de cautelas e uma série de alertas que ajudam na produção de um relato informativo de alguma qualidade. E esses continuam valendo, continuam valendo. É uma pergunta maliciosa, porque ela pode me levar a pensar o seguinte: a liberdade de imprensa, na verdade, é a liberdade para as grandes empresas de comunicação, para as grandes empresas jornalísticas. Quer dizer, a liberdade só existe para quem tem poder de comunicação. Na minha opinião, esse ângulo é enviesado. Ele é um ângulo que tenta inserir uma crítica e acaba produzindo quase que um preconceito. Precisamos, em primeiro lugar, ter uma definição mais nítida do que é a instituição da imprensa. Eu gostaria de dizer sobre isso, por exemplo, eu poderia dizer sobre isso, que a instituição da imprensa é o lugar social em que o cidadão exerce a sua liberdade de expressão. Isso é uma definição vaga, mas introduz um ponto. Onde houver gente exercendo a sua liberdade de expressão, existe a instituição da imprensa. A instituição da imprensa é uma instituição independente do Estado, que só existe porque o cidadão tem direito à informação, e os direitos à informação só existe porque o poder emana do povo. E para que o poder emane do povo, os titulares desse poder, que são os cidadãos, precisam ter atendido esse direito à informação para delegar, para fiscalizar e para exercer o poder. Sem que essa informação exista, ou sem que esse direito seja atendido, a roda da democracia não gira, ela não funciona. Nesse sentido, a instituição da imprensa cumpre essa função essencial. Se ela não existe, se não existe o campo protegido para o exercício da liberdade de expressão, a democracia também não existe. A relação é quase que mecânica, é uma relação desse tipo. Assim, se a liberdade de um grande veículo de imprensa é ferida, toda a instituição da imprensa tem a sua liberdade ferida. Pega o que acontece hoje com a censura judicial. Tem grandes jornais vitimados pela censura judicial, o Estado de São Paulo, o Diário do Grande ABC, e pequenos blogs de pequenas cidades, e às vezes blogs abastecidos por uma só pessoa. Eu não tenho levantamentos muito recentes, mas esses vários foram vitimados pela censura judicial. Alguns olham e dizem assim: ah não, mas os grandes jornais querem liberdade para eles fazerem de tudo, tudo que eles querem, eles mandam na sociedade. E com isso acabam justificando sem querer uma violência que na verdade atinge o leitor desse jornal e o autor de um pequeno blog. Então, a liberdade da imprensa representa a liberdade de imprensa, materializa a liberdade de imprensa, a liberdade que na verdade é de expressar o que eu penso. E veja só, a liberdade de imprensa não existe para
o jornalismo responsável, equilibrado, justo, ponderado, bem comportado. Ela é conquistada em 1789, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é conquistada um pouco antes em outros lugares, é conquistada em 1791, na primeira emenda dos Estados Unidos. Se você olhar a imprensa daquele tempo, é uma imprensa cheia de calúnia, de violências, de barbaridades, mas que era o que as pessoas pensavam. Não era um jornalismo que ouvia os dois lados, que tinha mecanismos de fiscalização, que tinha um ombudsman. Não era isso. As pessoas se debatiam violentamente por meio de palavras. A liberdade de imprensa existe para garantir que o cidadão fale o que ele pensa, mesmo quando o que ele pensa seja uma barbaridade. Depois ele responderá por isso, se ele caluniar, ferir honra das pessoas. Mas é para isso que existe. Então, nesse sentido, a liberdade da imprensa materializa a liberdade de imprensa. E a liberdade vale para os grandes grupos e vale para o indivíduo isolado, como eu aqui estou exercendo a minha liberdade de expressão, falando o que eu penso. Você está registrando o que eu penso, vai colocar, outras pessoas vão acessar. O regime só funciona desse jeito. Existe, no entanto, essa malícia, essa distorção de achar que os grandes, que os poderosos corrompem a liberdade de imprensa por causa dos seus interesses econômicos. Tudo isso acontece, é uma confusão, existem interesses econômicos. Mas a única maneira de a gente equilibrar as distorções da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão é assegurando mais liberdade de expressão para mais pessoas. E afastando cada vez mais a possibilidade do poder econômico, do poder do Estado, principalmente, interferir no exercício dessa liberdade. Porque aí a gente perde a independência do ponto de vista, perde o abastecimento do direito do cidadão à informação e, com isso, a democracia funciona mal ou deixa de funcionar.